Glória a Deus. Eu coloquei esse vídeo, me chamou muita atenção essa madrugada, com a introdução do que o Senhor colocou em meu coração. Durante as madrugadas em oração, o Senhor sempre colocando a mesma palavra. Eu falava, Senhor, mas o que o Senhor quer dizer com isso? Sempre a mesma palavra, só que em capítulos diferentes. Sempre a mesma palavra em capítulos diferentes. Eu falava, gente, mas eu já ouvi isso em outros capítulos. E eu ia em outros capítulos e era a mesma palavra. Antes de nós começarmos, eu gostaria de colocar a diferença do ouvir e escutar. Ouvir, entender, perceber, atender, escutar, dar atenção. Escutar. Ato de ouvir com atenção, entendendo e assimilando a informação, o conteúdo. A minha avó, que já falecida, já tem quase 10 anos, ela sempre dizia para mim assim: eu não quero só que você ouve, mas eu quero que você escute bem o que eu vou dizer. Então, porque hoje eu entendo o que ela queria dizer para mim. Mas antes, quando eu era criança, adolescente, eu não entendia. Eu achava que era a mesma coisa. Ouvir, escutar, é tudo a mesma coisa. Mas não é. E aí eu gostaria de que os irmãos pegassem a palavra em Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 15. Marcos, capítulo 11, versículo 15. É justamente essa palavra que o Senhor tem colocado ao meu coração, e todos os dias, nas madrugadas quando eu oro, vem sempre a mesma palavra. Não o mesmo capítulo, não o mesmo versículo, mas a mesma palavra. E essa semana eu entendi o que a voz de Deus estava falando. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sim? Não, Mateus, pastor. Mateus 11, 15. Mateus 11, 15. O Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 15. Isso. Essa é o versículo que ao longo de todo esse tempo o Senhor vem falando ao meu coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí tem uns outros capítulos, versículos e tem livros da palavra do Senhor, onde também o Senhor coloca a mesma palavra. Nós temos, eu elenquei algumas. Mateus 13, 9. Marcos 4, 9. Lucas 14, 35. Mateus 13, 43. Depois os irmãos podem conferir. Aqui em Apocalipse 3,13 diz assim: quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja. E aí só em Apocalipse nós temos 2,29, 3,6, 3,32. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Marcos 7,16. E aqui eu tenho em Apocalipse 2,7. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dom à segunda morte. E Apocalipse 2,17. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Em Apocalipse também, o Espírito e a esposa dizem: vem, e quem ouve,
diga: venha quem tem sede, venha e quem quiser, tome da graça da água da vida. E Ezequiel 3:27. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhes duas assim diz o Senhor: quem tem ouvidos, ouça. E quem deixar de ouvir, deixe, porque eles são rebeldes. E assim, e para mais duas, Deuteronômios 32:1. Inclinai os ouvidos aos céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. E em Salmos 135:17. Tem ouvidos, mas não ouvem, nem há respiro algum nas suas bocas. Então eu fui olhar nem todas, ainda tem muitas aqui. Se nós formos olhar quantas vezes, só que eu contei, deu mais de 40 vezes escrito: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O Senhor falando na palavra, em diferentes capítulos e versículos e livros: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E até Apocalipse, que é o que nós estamos vivendo hoje. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E o que nós estamos vivendo, muitas pessoas ainda estão cegas e ainda não conseguem ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, como diz o David Leonardo, eles até ouviram uma vez, tentaram ouvir, mas se perderam. Fecharam o coração e deram mais ouvidos para as preocupações do dia a dia, para o medo, para alguma frustração, e pararam de ouvir a voz de Deus. Eu lembro, e assim, hoje na madrugada, o Senhor me recordou essa situação. Quando eu me converti, há uns 12, 13 anos atrás, e assim como todo recém-convertido, eu ainda não tinha certeza do que eu queria. Ficava com um pé sim, um pé não. Um pé sim, um pé não. Um dia eu ia na igreja, outro dia eu ia na festa. Um dia da igreja, outro dia na festa. E eu estava numa festa com um grupo de amigas. E a hora que eu cheguei naquele lugar, eu comecei a me sentir mal. Comecei a me sentir mal e o som muito alto. E aí eu fiquei meio que no canto. Uma amiga minha chegou e falou assim: se for para você ficar desse jeito, para que você veio? É esse negócio de ir na igreja que está colocando as coisas na sua cabeça. E eu nem tinha falado nada para elas. E eu estava quieta lá e de repente eu ouvi a voz de Deus falando para mim: filha, esse lugar não é mais seu, você não pertence mais a esse lugar. E eu olhava assim do lado, parecia que tinha uma pessoa do meu lado e eu estava só eu. Num canto, enquanto as outras pessoas estavam ali juntas, dançando e tal, e eu estava sozinha no canto, porque as minhas amigas viram que eu estava meio para baixo e me abandonaram. E eu fiquei quietinha no meu canto lá, perguntando o que eu estou fazendo ali. E eu ouvi a voz de Deus falando comigo naquele lugar. E Ele falou para mim: filha, esse lugar não é mais seu. E eu achei aquilo estranho, porque isso nunca tinha acontecido comigo. E eu tinha uns 6 meses que eu estava aí na igreja. Tinha recém-batizado. E aí eu olhei e falei, não tinha ninguém à minha volta. E eu ouvi alguém, parece que estava ao meu lado, falando comigo. E eu falei, meu Deus, acho que eu estou ficando louca. Isso é coisa da minha cabeça. E aí eu mudei de lugar. Eu estava num lugar, fui para outro lugar, mais afastado ainda. E novamente eu ouvi Deus falando comigo: filha, esse lugar não é mais seu. Eu falei, gente, eu estou ficando louca. Eu acho que eu vou ficar louca com esse negócio. Não é possível. Será que só eu que estou ouvindo isso? E não tinha ninguém lá. Ali onde eu estava, só tinha eu. E meu coração começou a apertar. E eu falei, eu vou ter que ir embora. Não é possível, senão eu não vou parar de ficar escutando esse negócio. E aí eu cheguei para uma amiga minha e falei, olha, eu não estou me sentindo bem, eu vou embora. Ela falou, sua cara está mostrando que você quer ir embora, né? Pode ir. E aí eu fui, peguei um táxi e fui embora. E aí quando eu cheguei em casa e tomei um banho, que eu fui deitar, novamente eu escutei a voz de Deus falando comigo.
hoje eu te dei um livramento. E eu falei, gente, eu estou ficando louca mesmo. E aí, no outro dia, eu fiquei sabendo que teve uma briga logo depois que eu saí daquele lugar, teve tiro, um monte de coisa. E graças a Deus o Senhor me guardou. Porque Deus tinha um propósito na minha vida. E até então eu nem sabia como era bom ouvir a voz de Deus. Eu nem sabia o que era ouvir a voz de Deus. Muitas vezes a gente acha que é coisa da nossa cabeça. Quantas vezes eu pensei, de carro andando, o Senhor falava para mim assim, não vai por esse lugar. Vai para outro lugar. E eu, às vezes, pensava que era coisa da minha cabeça. Aí eu ia, e aí ou furava meu pneu, ou alguma coisa, tinha alguma coisa suspeita, uma moto, alguma coisa. Mas graças a Deus, Deus sempre me guardou. E aí eu fui aprendendo a ouvir a voz de Deus. Não só ouvir a voz de Deus, mas a escutar. A ouvir e a entender o que Deus queria falando comigo. Nas orações, pelas madrugadas, graças a Deus, o Senhor tem falado muito. E tinha uma amiga minha, que ela está com câncer, e eu não sabia. Eu não sabia, que faz um tempo que eu não a vejo. Era uma amiga que nós tínhamos há mais de 10 anos. Ela nunca aceitou a minha fé, nunca. Uma das coisas que a gente deixou de ser amiga foi por isso. Deus tirou, na verdade. E eu não sabia que ela estava com câncer. E eu sempre às madrugadas, e fazia um tempo que eu tinha deixado de orar por ela, o Senhor me levava para orar, e mostrava em sonho. Ela sempre no chão, e eu não sabia. Um dia, quando eu entrei, uma colega que nós duas conhecíamos, e ela falou para mim, olha, a Gil está com câncer no útero. Aquilo para mim, eu fiquei tão triste e ao mesmo tempo tão alegre, porque o Senhor me falou. Não foi ela. Eu ouvi a voz do Espírito Santo para estar orando por ela. Ela falou, Graça, ela quase morreu. Ela começou a sangrar, de repente, teve que ir para o hospital e tirar o útero imediatamente, senão ela ia morrer. Eu não sabia, mas Deus sabe de todas as coisas. De repente, se eu não parasse no momento que o Espírito Santo, no momento que Deus colocou ela no meu coração para orar aquela semana, 3, 4 dias insistentemente, colocou para orar por ela. E eu não entendia, Senhor, está acontecendo alguma coisa? Eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor sabe, eu vou obedecer à voz do Senhor. E eu obedeci, glória a Deus que hoje ela está viva. Mas não fala comigo. Mas amém, né? Amém. Ela não aceita que eu estou seguindo a obra de Deus. Ela não aceita. Mas amém. Um dia eu creio que Deus vai fazer a obra no coração dela. Estamos orando para isso. E assim, amados, diante de tudo que está acontecendo hoje, nós vemos que muitas pessoas estão vendo os sinais da vinda de Jesus. Mas ainda estão cegos e surdos. Ainda estão preferindo se deleitar nos prazeres do mundo. E a morte hoje ficou banal. Banalizou a morte. A vida não vale mais nada. Nós já vimos percebendo que o amor já tinha se esfriado. E hoje nós estamos vendo que a morte foi banalizada. A morte não vale mais nada. Não sabemos se é tão somente pelo vírus ou se há também a mão do homem. Nós não sabemos, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. E você ouve as pessoas dizendo, tal fulano morreu, tal fulano morreu, tal fulano morreu. Como se fosse tão natural. E você não vê mais nenhuma expressão no rosto quando a pessoa diz, tal fulano morreu. Morreu, ele era gente boa, mas morreu. Tal fulano, não morreu, ele era legal, mas morreu.
ao mesmo tempo também, hoje, o que nós estamos vendo? As pessoas se agarrando a tudo com o pavor e o medo. Achando que, ontem eu ouvi uma pessoa dizendo que tudo que ela quer na vida é tomar vacina. Que na vacina ela vai estar protegida. Que com a vacina ela vai ter paz e que a vacina vai trazer paz e que a vacina vai suprir tudo o que eles necessitam naquele momento, que é ter a liberdade de volta. E ela perguntou para mim assim, lá onde eu trabalho, perguntou assim para mim: professora, você vai tomar vacina? Aí eu falei: olha, vou esperar na graça de Deus, se for da vontade de Deus eu tomar, se der a hora, Deus sabe a hora certa. Mas eu confio no Senhor, porque eu creio que não é a máscara, que não é a vacina, que não é o álcool, que não é nada dessas coisas que vai me proteger, mas a graça do Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas. E não adianta eu temer e achar que vacina é algo que vai me proteger, porque eu sei que não vai. Porque tem muitas pessoas que se vacinaram e morreram do mesmo jeito. Ela, credo, vira essa boca para lá. E ela é da igreja. Ela é evangélica. E aí eu perguntei para ela: na sua igreja tem grupo de oração? Ah, até tinha. Mas o pastor cancelou tudo e aí cada um ora na sua casa. Aí eu falei: nós estamos orando juntos. Mas vocês estão tendo culto? Eu falei: estamos, domingo nós temos culto, mas todo dia nós estamos no propósito de oração. Ela: credo, Deus me livre. Aí eu disse a ela: exatamente isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ela: por quê? Ela regalou o olho. Por que você está me falando isso? Falei: porque as igrejas do Senhor estão surdas. O Senhor está falando, está mostrando, e as pessoas estão cegas e surdas. E infelizmente as pessoas que conhecem a palavra estão nesse caminho. Ela: não, eu sei do que você está falando, eu sei, mas eu tenho que pensar na minha família. Eu falei: você não confia que o Senhor pode cuidar da sua família? Que Deus você serve? Ah, eu sirvo o mesmo Deus que você. Eu falei: não, eu estou te perguntando que Deus você serve. Isso na hora do intervalo. O mesmo que você. Eu falei: não, eu sei o Deus que eu sirvo. Eu estou te perguntando que Deus você serve. Ela: ó, vai tocar o sinal e aí a gente precisa entrar. Eu falei: não, nós precisamos entrar, mas eu estou te perguntando qual é o Deus que você serve. Eu falei: eu sirvo a Jesus Cristo. Eu sirvo a Deus maravilhoso, ao Espírito Santo. Ela: ah, eu também. Mas não falou. Não falou. E assim, quando eu disse para ela a palavra, ela se assustou. Por quê? Porque todos esses dias, eu acho que tem mais de 20 dias, o Senhor vem me colocando a cada uma dessas passagens. E sempre, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E assim como os exemplos que o David leu, colocou, teve momentos na minha vida que eu parei e falei, parei para ouvir a voz. A minha vida estava uma bagunça. E eu parei e falei: Senhor, eis-me aqui. A tua serva está aqui. Porque tem muitos momentos na vida da gente que por conta de diversas circunstâncias, situações que vivemos, nós tampamos os nossos ouvidos. Começamos a querer apenas usar a força do nosso braço e o nosso entendimento, mas nós não somos nada. E nós não podemos nada sem Deus. Não adianta achar que a força do teu braço você vai conseguir algo sozinho. Sem ouvir a voz do Senhor, nós não damos nenhum passo. Nenhum passo. Amém, amados? Eu queria trazer essa reflexão para vocês. Se os amados quiserem pesquisar. E para terminar, apenas uma reflexão. Em Mateus 11, 28.
está cansado? Está sobrecarregado? Você está nervoso, apreensivo com tudo que está acontecendo? Vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Em Mateus 11, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Eu chamo a pastora Francisca para fazer uma oração, e a oração final.